Então, já que a gente sabe essas coisas, a gente pode prosseguir. Antes disso, uma curiosidade muito importante, vocês já ouviram falar alguma vez, talvez, do efeito de blindagem da lei de Gauss, né? Eu não custo nada falar aqui, já que a gente está falando de fluxo. Imagina que tem uma superfície de formato arbitrário aqui, tá? Essa superfície, ela pode ser a superfície do teu carro, superfície de um avião, não importa. É uma superfície fechada, condutora. Se ela é uma superfície condutora, significa que as cargas podem se rearranjar e percorrer ela livremente. E a gente aprende na física 3 que quando tu tem uma superfície condutora, as cargas se localizam na parte mais externa possível. Tá? Estou colocando tudo com carga positiva aqui, apenas por conveniência. Eu gosto de pensar positivo. A mesma coisa vale para análise com carga negativa, tá bom? Aí imagina que tu é um ponto também aqui, ó. Tu tá bem aqui, vou te desenhar bem aqui, ó. Tu tá aqui medindo o campo elétrico, ela tá carregada. De repente cai um raio em cima dela, tá carregada. Se tu tocar na superfície, pelo lado de fora, tu vai levar um choque, tu vai levar um farelo. Mas o que é interessante aqui dentro é que se eu traçar retas, é muito interessante isso, então eu vou fazer o seguinte aqui, tá? Pega uma reta bem aqui, pá, foi. Agora eu vou pegar outra reta bem aqui, ó. E aí observem que essas retas que eu desenhei, elas compreendem uma certa região, né? Isso aqui eu tenho um certo ΔS, tá? E aqui também tem um certo ΔS, ΔS2. Essa distância até ele eu vou chamar de R2, essa distância aqui eu vou chamar de R1. Como eles são opostos pelo vértice, então eu tenho aqui ΔS1 sobre R1 ao quadrado é igual a ΔS2 sobre R2 ao quadrado, tá? Eles compreendem o mesmo ângulo sólido, tá bom? Só que esse cara aqui tem um vetor unitário que aponta para um lado, e esse cara aqui, desenhei aqui em cima, ele vai ter um vetor unitário que vai apontar para o outro lado, tá ligado? Qual é o efeito disso? O efeito disso é que eles são ângulos sólidos opostos pelo vértice. Opostos pelo vértice. E eles vão implicar que o fluxo é igual a zero. Tá? Eles vão implicar em fluxo líquido igual a zero, já que pois o teu ângulo sólido líquido é igual a zero. Tá bom? O fluxo líquido sendo igual a zero, qual é o efeito disso? A gente viu que para uma carga pontiforme, por exemplo, o fluxo líquido, né, ele pode ser escrito como sendo E escalar em chapéu ΔS. Então, tu vai ter essa situação aqui, teu fluxo líquido, ele é E escalar em chapéu ΔS. Como o teu fluxo é igual a zero, tu vai concluir que dentro dessa região o campo elétrico é igual a zero, já que nem o N e nem o ΔS são nulos, tá? Para poder valer para todo N e todo ΔS. Então o efeito que tem é que você aqui dentro de uma superfície fechada condutora, você está blindado, meu amigo, tá bom? Você está blindado de descargas elétricas porque o campo efetivo dentro é nulo, tá bom? O campo elétrico dentro é nulo. Isso só acontece porque o campo elétrico ele é proporcional ao inverso do quadrado da distância. É por causa desse Rzinho na lei do campo elétrico ser ao quadrado que o fluxo líquido é proporcional ao ângulo sólido. Tá? É por causa disso que você tem o efeito de blindagem eletrostática. Se a lei de Coulomb permitisse um campo elétrico que fosse qualquer expoente no R lá que fosse diferente de 2, de repente 1, ou de repente ao cubo, qualquer um que fosse diferente de 2, você não teria fluxo líquido diferente de 0
tá? E aí, aí dentro dessa superfície, e aí o que ia acontecer é que você sentiria um campo elétrico efetivo aí dentro, tá bom? Pequena curiosidade, já que a gente está falando de fluxo, a gente nem resolveu a lei de Gauss, né? Não falamos ainda do divergente. Então, se eu fizer isso para o campo elétrico, o que eu vou ter? Pegar essa análise para o campo elétrico como um todo, dessa minha integral, a gente vai ter o seguinte, minha gente. Eu vou pegar aqui meu dφ, a gente já sabe que ele é Q sobre 4π ε0, infinitésimo de ângulo sólido, e isso tem que corresponder ao meu E escalar N chapéu. Quando era um ΔΦ, eu chamava de ΔS. Como é um dφ, é um ds. Eu vou executar uma integral aqui. Então, quando eu executar a integral, isso aqui vai virar ΔΦ é igual à integral de uma superfície fechada de E escalar N chapéu ds. Isso aqui tem que ser igual. Q sobre 4π ε0 são constantes. Tá? Aí eu vou ter a integral de dφ numa superfície fechada. Tá? Mas olha só, pelo que a gente analisou previamente, esse Q ele tem que estar dentro da superfície, porque somente quando as fontes ou solvedores de campo estiverem dentro da superfície fechada é que você vai ter fluxo líquido diferente de zero. Outro caso, se o teu gerador de linhas de campo estiver fora da superfície fechada, a mesma quantidade de linhas que entram por um lado é a mesma quantidade de linhas que saem pelo outro. E aí o fluxo líquido é zero. Então, e o fluxo é proporcional ao ângulo sólido. Se ele for externo à superfície, essa integral dá zero. Tá? Então isso aqui vai ser igual a Q sobre 4π ε0. Esse cara vai ser 4π, se o meu Q for interno, 0 se o meu Q for externo. Tá? E aí o efeito disso vai ser o seguinte. Vou considerar só o que me importa, que é o interno. Então eu vou ter que o meu fluxo líquido vai ser igual a essa integral de E escalar N chapéu ds. Se eu considerar só o interno, corta 4π de cima com de baixo, eu vou ter a carga interna à superfície sobre ε0. Essa daqui é a nossa famosa lei de Gauss, tá? A gloriosa lei de Gauss. Então, tu já sabe o que é uma lei de Gauss, né, meu amigo? A lei de Gauss é uma lei que calcula o fluxo do campo vetorial elétrico, tá? Ela te diz o seguinte, olha, o fluxo do campo elétrico é proporcional à quantidade de cargas que está dentro da minha superfície, tá bom? A constante de proporcionalidade é esse 1 sobre ε0, que é a permissividade elétrica do vácuo, tá bom? Com isso, eu sou capaz de fazer umas análises que me levam à ideia do divergente, porque através da ideia de fluxo, eu vou ser capaz de encontrar uma ferramenta matemática que me permita eu localizar espacialmente fontes de campo elétrico. Como isso? Eu posso usar essa análise, inclusive, para qualquer fonte de campo. Como? Eu vou desenhar aqui uma carga positiva. Na verdade, vamos ser prático, né? Ao invés de perder tempo desenhando, já que as coisas são corridas, eu vou... Cadê o meu desenho que eu fiz ainda agora? Bora copiar aqui esse cara. Só copiar ele aqui. Oh, caramba. Só copiar ele aqui, ó. Tá. Copiou, Ctrl C. Agora joga aqui embaixo. Aqui. Só apagar esse maluco aqui. Ah, esse cara aqui. Pronto. Tá aí. Então imagina só aqui, tem aqui as tuas fontes de campo, eu vou pegar uma superfície, digamos aqui, sei lá, uma superfície S1. Oh, caramba.
Essa superfície aqui, qualquer que eu fiz, ela envolver a carga positiva, vou chamar de S1. Essa superfície aqui, que ela não tem nenhuma carga dentro dela, vou chamar de S2. Essa que está aqui com uma carga negativa, eu vou chamar de S3. Tá bom? Então aqui você tem S1, S2, S3, tá? Então, como é que vai ficar? O fluxo através de S1, vou chamar de F1, ele vai ser essa integral aqui sobre toda essa superfície em vermelho, S1, de E, escalar N chapéu ds. Observem que o fluxo líquido, na linguagem mais popular, assim, mais rudimentar, pensa que é a quantidade de linhas que saem da superfície menos a quantidade de linhas que entram na superfície, tá bom? Então aqui, como eu só tenho linhas que saem, esse fluxo é maior que zero, tá bom? O teu fluxo na superfície 2, ele vai ser essa integral em S2, sempre superfície fechada, tá? Nesse caso, para calcular esse tipo de fluxo. Então tu vai ter E escalar N chapéu ds. A quantidade de linhas que entra por um lado é igual à quantidade de linhas que sai pelo outro. Então é igual a zero. E, por último, vou fazer aqui embaixo, o fluxo na superfície 3 é igual a essa integral em S3, em superfície fechada. É o fluxo do campo elétrico, né? Observem que, como o fluxo é a quantidade, basicamente a quantidade de linhas que saem, menos a quantidade que entram, como eu não tenho linhas de campo entrando na superfície S3, que eu tenho saindo, ela é negativa, tá bom? Então aqui eu tenho, se o fluxo for positivo, tu tem fonte, for zero, não tem nada, vou botar assim, nada de fonte sorvedora, isso é atravessado pelas linhas. Se for negativo, você tem sorvedouro. Tá? Eu vou usar essa análise aqui. 7, essa equação aqui é 18, essa aqui é 19, essa daqui é 20. Tá? Eu vou usar essa análise para tentar encontrar espacialmente a posição de fontes de campo. E aí que eu vou chegar, então, à definição do divergente de um vetor. Ou, na verdade, divergente de um campo vetorial. Eu vou colocar de um vetor. Tá? E o que seria o divergente do vetor? O divergente seria mais ou menos eu tentar fazer com que uma superfície dessa se tornasse tão pequena, mas tão pequena, que só caberia a carga geradora. Imagina só que eu encolho. Vou tentar fazer uma dramatização para vocês aqui. Eu consegui selecionar o desenho. Peraí. Olha ver aqui. Acabou saindo fora de escala, que vai ficar feio. Não consigo pegar só essa superfície aqui. Não consigo. Eu pegar essa superfície aqui, eu tornar ela tão pequena que só cabe a própria carga geradora, entendeu? Ou carga negativa ou positiva, ela está muito pequena. E aí a posição da superfície é a posição da carga, entende? Então eu vou tentar fazer um mecanismo matemático que me permita reduzir o tamanho desse volume dessa superfície para caber somente a carga. A posição da superfície é a posição da carga geradora. Aonde eu tiver divergente, eu vou ter uma fonte absorvedora de campo. Então vamos lá. Então pensa o seguinte, imagina que nesse ponto P bem aqui, eu tenho uma fonte de campo, eu não vou desenhar as linhas de campo aqui, mas eu tenho envolto em relação a ele uma superfície fechada que possui um certo volume ΔV e possui uma certa área que eu vou chamar de Δσ, é a área total da superfície, tá? Cada ponto da superfície vai estar associado a um vetor normal, tá bom? Então não importa em que ponto eu esteja, eu sempre posso apontar perpendicularmente à superfície e ter um vetor normal. Então, existe uma carga
pontual. Não pontual não, vou generalizar, vou botar pontual não. Existe uma carga. Caramba. Em P tal que essa carga ΔQ ele vai ser a densidade de cargas no ponto P vezes o volume ΔV, tá bom? É só isso que eu vou considerar. Então, o meu fluxo vai ser como? No fluxo através da minha superfície, que agora eu estou chamando de delta sigma, ela vai ser E escalar N chapéu ds, que é igual. A minha carga tem que ser o delta Q sobre ε0. Então ele tem que ser ρ calculado no ponto P sobre ε0 vezes um ΔV, tá bom? Essa vai ser minha adaptação. E agora eu vou poder definir, então, o meu divergente. Então, o divergente, o campo que eu estou estudando, o campo físico que eu estou analisando, é um campo elétrico. Então, vai ser o divergente do campo elétrico num ponto P. Isso vai ser igual ao limite quando o volume tende a zero, tá? De ΔΦ, ΔV. Pela analogia, você pode até dizer que ele é a derivada do fluxo elétrico com o volume, tá bom? Ou seja, se eu pegar aqui, vai ser o limite quando ΔV tende a zero. Vou escrever assim, ó. 1 sobre ΔV. Eu poderia pegar essa integral aqui e jogar aqui dentro, mas para economizar tempo também, que a gente tem pouco, eu sei que se eu jogar essa integral aqui dentro, equivale a eu escrever ΔQ sobre ε0, que equivale a eu escrever, né, que já ΔΦ é essa integral, equivale a eu escrever ρ calculado no ponto P, ΔV. E aí você corta ΔV com ΔV e aplica o limite. Né? Aplicando o limite, esse ρ, a densidade de carga calculada no ponto P, tem o ε0 aqui que eu estou esquecendo. Esse ρ calculado no ponto P sobre ε0, ele não depende de ΔV, ele sai do limite, então você tem aqui a forma diferencial da lei de Gauss. A divergência do campo elétrico no ponto P, ou de forma mais geral, num ponto R qualquer do espaço, é igual a densidade de carga, densidade volumétrica de carga naquele ponto, dividido por ε0 se você estiver no vácuo. Essa equação aqui muitas vezes é chamada de primeira equação de Maxwell, tá? E ela é também conhecida como equação de Poisson, tá? Ok, equação 22, tá bom? Então você tem a divergência de um campo, ela te diz o seguinte, ó. Se eu tiver de novo aqui carga positiva, tá saindo, aqui tu tem carga negativa, então tá todo mundo chegando nela, ele escaneia os pontos do espaço e ele verifica, olha, nesse ponto P1, como eu tenho fonte de campo e o divergente é proporcional ao fluxo elétrico, então o divergente em P1 é maior que zero, tá? Aqui é P1, aqui é P2, e aqui em cima da carga é P3. Aqui, o divergente de E no campo P2, como eu não tenho carga,
ele tem que ser igual a zero, porque o divergente é proporcional ao fluxo elétrico, tá bom? Ele sendo proporcional ao fluxo elétrico, como não tem uma linha de campo por esse ponto passam, apenas atravessam, a divergência é igual a zero, e a divergência do teu campo E calculada no ponto P3, como tu tens aqui sorvedouros de linhas de campo, a divergência tem que ser menor do que zero, porque o divergente ele é proporcional ao fluxo do campo elétrico, tá bom? E aí, agora que a gente falou do divergente e das propriedades dele, a gente pode finalmente falar do que é conhecido como teorema do divergente, que é um dos tópicos dessa aula, e o que a gente falou de forma precedente também vai ser útil para o resto, né? Então, tens aqui o teorema do divergente, tá? Antes de prosseguir, eu vou resumir para vocês da forma mais simples possível, mais de boa. Tu não vai achar outra melhor. Se tu achar, o cara merece um prêmio. Entendeu? Para que serve o divergente? O que é o divergente? É o óculos? Não. O divergente de um campo vetorial, o divergente ele serve para localizar espacialmente pontes de campo, não precisa ser elétrico, pode ser qualquer campo vetorial, tá? Pontes ou sorvedouros de campo, tá bom? Quando o divergente for positivo, fonte de campo. Quando o divergente for negativo, sorvedouro de campo. Quando o divergente é zero, você não tem fontes de campo. Certo? Mais ou menos essa é a ideia mais básica possível. Eu vou mandar o Wellington o PDF. Esse programa aqui é muito bacana, é o Journal, né? Eu vou salvar em PDF, vou distribuir para o pessoal, vou mandar para o Everton e para o Andrei e mandar para todo mundo, tá ok? Então, teorema do divergente. Olha como é fácil o teorema do divergente. Olha aqui. É o seguinte. Para começar, primeiro eu vou pegar uma superfície grandona aqui, ó. Pegar uma superfície zona dessa aqui. Formato qualquer, tá? Independentemente do formato. Só quero que seja uma superfície fechada, tá bom? Eu vou dividir ela em pequenas superfícies menores, tá? Para facilitar a minha vida. Tá? Então eu vou pegar aqui e fazer um desse aqui bonitinho. Caramba, não ficou legal. Tá? Então observem aqui. Quero que você entenda o seguinte. Aqui, eu peguei essa superfície e quebrei um monte de subsuperfícies pequenas, tá bom? Vou escrever isso aqui. Então, eu vou pegar esse volume. Está na reta. Então, subdividir. Não, peraí. Vou fazer essa uma linguagem mais fácil. Quebra o volume. É um volume V com uma superfície S. Volume V em vários volumes menores que eu vou chamar de delta VI, tá bom? Beleza? E aí, para cada subvolume delta VI, temos. Lembra dessa fórmula aqui que eu defini o divergente? Cadê? Bem aqui. Eu usei o limite, não usei o limite? Eu vou reescrever ela agora aqui, só que sem limite. Tem aqui o divergente, digamos, do E mesmo,
ao invés de ter um limite, eu vou colocar ΔΦ sobre ΔV, no caso ΔVI, tá? O delta vai ser um ΔΦI, porque eu estou pegando em cada um dos subvolumes ΔVI. Como eu não estou colocando limite, em que o ΔV tende a zero, eu presumo que deve existir um erro de cálculo aqui. Eu vou chamar de εi, tá bom? Eu posso escrever isso aqui assim, ó, igual 1 sobre ΔVI, o fluxo do meu campo elétrico em cada uma dessas superfícies, desses quadradinhos aqui, desses subvolumes. Então, se ele tem um volume ΔVI, deve estar associado a ele uma superfície ΔSI. Beleza? Mas o erro que eu cometi por não ter tomado o limite tendendo a zero. Vou organizar essa expressão assim, ó. Multiplica todo mundo por ΔVI, eu vou ter div de E que multiplica ΔVI é igual a minha integral de superfície ΔSI e escalar N chapéu ds mais εi ΔVI. Tá? E agora eu vou somar sobre todos os volumes. Né? A ideia é que se eu pegar cada um desses cubinhos e eu for somando, eu vou chegar cada vez mais perto, cada vez mais próximo do volume exato da minha superfície. Né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou somar, né? Somatório do meu I igual a 1, por exemplo, até N, do meu divergente de E, ΔVI, é igual ao somatório I igual a 1 até N, né? Foi colado, mas tá bom. De quem? Dessa minha integral calculada em cada um dos ΔSI e escalar N chapéu ds, mais um somatório I igual a 1 N εi, que é o erro na célula I, vezes o volume dela, ΔVI. Tá bom? Algumas considerações para se fazer. Essa integral que eu estou calculando, na verdade, ela está te dizendo o seguinte, olha, isso aqui, essa integral define fluxo. Fluxo aonde? Através de uma superfície ΔSI. Então eu estou calculando o fluxo em cada um desses quadradinhos, em cada uma dessas células, está entendendo? Eu estou pegando a quantidade de linhas que entra e sai para cada uma dessas células. Então, para essa integral bem aqui, eu vou considerar o seguinte, olha, se eu tiver duas células adjacentes, compartilhando na mesma zona limítrofe, compartilhando uma mesma outra superfície, vai acontecer uma coisa engraçada. Digamos que isso aqui seria, estou fazendo aqui, vai ser duas daquela superfíciezinha, né? Tal. Então, observa que elas vão compartilhar essa zona em comum aqui, tá bom? Eu vou até pintar de azul aqui, tá? Então, se eu pegar o fluxo por todas as superfícies, se tu olhar do referencial da superfície à esquerda, ela vai ter um fluxo, digamos, indo para cá, tá? Mas se tu olhar do referencial da superfície à direita, ela vai ter um fluxo olhando para o outro lado. E a superfície interna. O que vai sobrar de verdade? Os fluxos através das superfícies mais externas, sabe? Porque as superfícies internas, elas vão se anular aos pares. Entende? Elas se anulam aos pares. Então, vamos escrever isso. Então, o fluxo das superfícies internas se anulam aos pares.
tá? Fez pares aqui. Pares. Menos feio. Tá bom? Qual é o efeito disso, né? O efeito disso é que se você for olhar para a superfície, tudo que for parte de dentro aqui, o fluxo líquido vai se anular. O único fluxo que vai importar no final, quando você somar todo mundo, é o fluxo sobre a superfície mais externa, que é a que define essa minha superfície total aqui, entende? Então essa minha integral aqui, ela vai ter um monte de parcelas que vão se anular por corresponder às superfícies internas. Só o que vai sobrar é o fluxo na superfície mais externa possível. Então isso daqui, esse somatório, na verdade vai ser um fluxo calculado sobre esse S total. Entende? E aí vai acontecer o seguinte, no limite em que ΔVI tende para zero e N tender para o infinito, ficar cada vez mais numerosos os números de microcélulas que eu dividi o volume e elas ficarem cada vez menores, essa parcela aqui ela vira uma soma de Riemann. Vocês conhecem lá do cálculo 1, né? Então vira uma integral. Esse lado daqui vira uma integral, como é em todo o volume, vira uma integral de volume do divergente do meu campo. Estou fazendo por campo elétrico, mas vale para qualquer campo físico. dV. Isso daqui é igual. Por causa do fato de anular o fluxo de superfícies adjacentes, e só o que importar é o fluxo mais externo, a soma de todas essas contribuições de fluxo vai virar nada mais, nada menos do que a integral em superfície fechada de E escalar N chapéu ds, só que agora não sobre os DSIs, mas sobre toda a superfície S da minha estrutura. E, como eu não tinha tomado o limite, esses erros Y aconteciam. Então, a tendência é que se eu tomar esse limite adequado, que eu transformo em uma integral, esses caras desapareçam. E aí eu tenho essa igualdade. Essa igualdade é o nosso glorioso teorema do divergente. Tá? Do divergente. Beleza? O que o teorema do divergente fala? Ao invés de você calcular uma integral sobre todo o volume, você calcula a integral na fronteira. Quem é a fronteira? A superfície. Tá? Pensa o seguinte, tá? De outra forma, ao invés de você calcular a integral em todo o domínio, a contribuição sobre todo o domínio, basta calcular a contribuição sobre a superfície, que é a contribuição do fluxo. De uma certa forma, isso resguarda uma correspondência com o teorema fundamental do cálculo. Tá? Se você tiver uma integral definida de A até B, você sabe que isso vai dar a antiderivada calculada no ponto B, menos a antiderivada calculada no ponto A. Né? Então, isso resguarda o valor, é o valor de uma quantidade associada calculada nas extremidades, né? Calculada nas fronteiras do domínio. No domínio de integração vai de A até B. Então, de alguma certa forma, isso é meio que uma espécie de generalização da situação toda. Tá bom? Então, ela nos diz o seguinte, olha, o fluxo de um campo através de uma superfície tem que ser igual à divergência de suas linhas de campo para fora desse volume. Tá bom? É isso que essa lei diz. E ela é muito útil em vários teoremas e cálculos do eletromagnetismo clássico, tá? Você pode escrever isso aqui para um vetor qualquer, por exemplo, integral do divergente, um vetor A, não tem problema nenhum, integral volumétrica, aqui é igual a uma integral de superfície, do mesmo vetor A, escalar N chapéu ds. É válido do mesmo jeito, tá? Demonstrei para o campo elétrico porque ele tem esse apelo de você visualizar as linhas de campo de uma forma mais familiar, tá bom? E aí,
A gente pode fazer até um exemplo disso, né? Quanto tempo a gente tem? 15. Ih, é o Shonal. Eu uso o Shonal mais. Esse aqui, ó. Shonal mais, tá? O Shonal ele tem a opção de você escrever em LaTeX. Ver se aparece aqui na minha versão. Sumiu aqui. Na outra versão, mas dá para habilitar o botão. É porque eu não instalei a LaTeX ainda. Se você instalar o LaTeX, você pode escrever em LaTeX nele, entendeu? Mas enfim, não é interessante. Eu posso escrever com a mesa digitalizadora, é mais rápido, tá? Então, como exemplo, bora fazer o seguinte. Então, tu tens aqui o vetor de posição, olha. R é igual a xi mais yj mais zk, tá bom? E eu vou fazer isso em um volume de raio R igual a 1, tá bom? E aí tá meio feio, depois o pessoal não vai entender aí. Pronto. Então vamos calcular o divergente de R. Eu não vou demonstrar isso porque não dá tempo, mas o divergente é você fazer o produto escalar do R com o operador diferencial nabla, tá bom? Então vai ficar del x sobre del x del y mais del z. Isso vai me dar 1 mais 1 mais 1, que é igual a 3, tá? Aonde esse meu operador em coordenadas cartesianas, ele é isso aqui, ó, del sobre del x em chapéu mais del sobre del y j chapéu mais del sobre del z k chapéu, tá? É um operador diferencial chamado de nabla, tá bom? Basicamente, ele te dá taxas de variações tridimensionais que variam com as coordenadas, tá? Ele se comporta como um vetor em quase todos os aspectos. Ele só não pode ser chamado de vetor porque as componentes dele são operadores. Então, você não é capaz de definir módulo para o nabla. Mas quanto ao resto, ele se comporta como um vetor, tá? Inclusive, em alguns livros você vai achar, por exemplo, no H-Sul, que o nabla ele é um pseudo-vetor, tá bom? Então ele obedece todas as propriedades de vetores, mas não é um vetor porque você não consegue definir módulo para ele. Tá? Então, com isso, eu posso calcular essa minha integral volumétrica aqui. Então, a integral volumétrica do divergente de R, né? Isso aqui é o div de R, eu já defini lá acima, dv vai ser igual a integral volumétrica de 3 dv igual a 3 a integral volumétrica de dv. Como o meu volume é um volume de raio R, estou pressupondo que é uma esfera, essa integral aqui ela tem que ser o volume de uma esfera, porque eu estou somando todos os infinitésimos de volume infinitamente, tem que dar o volume total que corresponde. Como eu falei que é de raio R igual a 1, isso aqui tem que ser uma esfera, tá bom? Então, esse integral de dv tem que ser 3 vezes 4 terços de π r ao cubo. Corta 3 com 3, vai ficar igual a 4 π r ao cubo. Como o meu r é igual a 1, tem que dar 4π. Tá bom? Esse 30 embaixo aqui, para não atrapalhar. Pronto. Tem que dar a mesma coisa se você calcular agora o fluxo dele, né? Então vamos lá. Então vai ficar o seguinte, a integral de superfície do meu R, escalar N chapéu, ds. O Carlos me chamou. Depois eu falo com ele aqui.
Então vamos lá, uma ligação aqui. Como é que eu vou calcular isso aqui então? Bom, eu estou em coordenadas, digamos, esféricas, já que eu estou falando que eu tenho um volume de raio R, estou falando de esfera. Então eu vou ter o seguinte: esse meu R, ele pode ser escrito como R vezes um R chapéu escalar. Se eu estou numa superfície esférica, né, o vetor normal ele é o próprio vetor radial, tá bom? Então, N chapéu. Se eu estou com coordenadas esféricas, o ds ele é R ao quadrado seno de θ de θ de φ. Como a integral não depende de R, eu posso trazer para cá como sendo R ao cubo, mas quando eu tirar da integral, como eu estou calculando sobre a superfície, tem que vir um R maiúsculo ao cubo. Eu já sei que ele vale 1. A integral, superfície fechada, seno de θ de θ de φ. Esse cara aqui vale 1. Né? A gente falou no início do exemplo que vale 1. Essa integral a gente já calculou, ela equivale a um ângulo sólido completo de uma superfície fechada. Então isso aqui vai dar 1 e isso aqui dá 4π. Tá bom? Então observa que as duas integrais dão a mesma coisa. Então o teorema do divergente foi verificado para esse exemplo. Tá? Um outro exemplo que você pode ter da aplicação do teorema do divergente é o seguinte: se eu tiver aqui ρ de R for igual dq sobre dv, implicando que o meu dq é igual a ρ de R dv, então a gente vai ter o seguinte: a integral do divergente de E dv vai ser igual. O div de E a gente viu que ele era ρ sobre ε0, então vai ficar div. Peraí, deixa eu parar aqui. Deixa eu refazer esse negócio aí. Peraí, tem um chato me ligando aqui. Desculpa, gente, tinha alguém me ligando aqui, acabou me desconcentrando, tá? Bom, então vou fazer o seguinte, ó. Eu sei que a integral de E escalar em chapéu ds é igual a carga interna sobre ε0. Se dq é ρ dv, então esse q é resultado de uma integral. Então, 1 sobre ε0. Esse q, por causa dessa relação, meu q tem que ser isso aqui, ó. A integral volumétrica de ρ de R dv. Mas, pelo teorema do divergente, isso aqui é igual à integral volumétrica do divergente de E dv. Tá? A consequência disso é que, partindo da lei de Gauss e aplicando o teorema do divergente, você facilmente demonstra a lei de Gauss de forma diferencial. Então você tem aqui, comparando as duas, passa esse epsilon para dentro, as duas integrais são de volume, então os integrandos são iguais, tu vai ter que o div de E é igual ρ de R sobre ε0. Você demonstrou a equação de Poisson usando agora
o teorema do divergente. Foi diferente do que a gente fez ainda agora. A gente demonstrou a equação de Poisson partindo da definição de divergente, como um limite em que você calcula o fluxo por unidade de volume com o volume indo a zero. Tá bom? Então agora você reduz facilmente a equação de Poisson usando a lei de Gauss e o teorema do divergente, tá bom? Rapidamente e tranquilo. E aí a gente pode falar então de circulação rotacional. Espero que tenha pelo menos servido para iluminar um pouco a mente, porque eu sei que esses conceitos são rápidos, né? São muito densos para a gente assimilar em tão pouco tempo, tá bom? E Everton, confirma para mim só até que horas eu tenho para poder dar uma... Acho que tem mais ou menos 1 hora, vai dar tempo. Eu vou passar esse material, só vocês refazerem os cálculos, de repente assiste de novo o vídeo, que pega só o filé. Tem um cara na internet que explica isso aqui bacana também, né? É para ter paciência para assistir, porque existe um pouco de tempo. Então, para falar de circulação rotacional, eu vou considerar o seguinte. Considere um fluido em um recipiente cilíndrico em rotação rígida em torno de Z com velocidade angular ômega. A galera que fez eletro comigo viu isso aqui com bastante detalhe até. A gente brincou bastante. Brincar de fazer cálculo, no caso, né? Então, o que eu vou fazer isso? Isso aqui é um protótipo que eu vou fazer para a gente poder fazer esse nosso cálculo bonitinho para a gente analisar, tá? Então, eu vou pegar esse cara aqui, vamos copiar ele aqui logo, vamos fazer... O bacana de usar programas assim para dar aula que fica fácil demais desenhar, entende? Desenhar já não passa mais a ser um problema para ti. Mais uma, vou botar bem aqui em cima, esse. Tá, deixa aí. Pronto. Esse cara aqui, eu quero que ele seja ponte tracejado. Tá. E vamos pegar aqui uma reta. Olha, caramba, não pode elogiar, tá vendo? A gente faz aqui, ó. O maluco fica emocionado e erra, olha. Tá vendo o cara ser muito emocionado? O que dá? Tá aqui. Ele desfez o que eu tinha feito aqui do tracejado, mas tudo bem. Pronto. Aqui eu tenho o meu eixo Z. Opa. Tá rodando com a sua velocidade ômega aqui, tá? Quando eu falo rotação rígida, eu quero dizer para vocês que as partículas do líquido que estão aqui dentro girando, elas giram todas com a mesma velocidade angular, tá bom? Então, em todo ponto desse líquido você vai ver ele girar com a mesma velocidade angular, tá bom? Então, daqui para cá, ó, essa distância do eixo de rotação até esse ponto aqui da trajetória, eu vou chamar ela de ρ. Desculpa aí, aqui tá só poeira. Essa distância aqui é ρ. Daqui para cá, essa distância, essa direção eu chamaria de ρ chapéu. Daqui para cá é ρ chapéu. Perpendicular sempre ao ρ chapéu. Como eu estou em coordenada cilíndrica aqui, eu tenho o meu. Eu chamei de φ.
chamar de φ, pode chamar de pé, tanto faz. O que importa é que ele é perpendicular ao rochapéu, tá? E esse caminho aqui tracejado, essa trajetória, esse percurso, está sendo percorrido no sentido anti-horário visto de cima, vou chamar de um percurso gama, tá bom? Se você estiver vendo isso aqui de cima, que fica melhor para visualizar, vamos fazer aqui em cima também, a vista de cima, vai ser um negócio mais ou menos assim, ó. Aqui o ponto P, ponto central aqui, a distância daqui para cá é ρ, então nesse ponto bem aqui tu tens aqui o teu rochapéu, perpendicular ao rochapéu você tem o φ-chapéu, tá? Se você pegar uma lasquinha angular infinitesimal, bem pichichita, como diria o outro, né? Vamos deixar ela bem aqui, porque eu vou utilizar. Então, a área é igual a π ρ ao quadrado, tá? Circunferência dos π vezes ρ. Essa velocidade angular aqui, essa velocidade tangencial no caso, tá? Nesses dois casos, a minha velocidade, nesse meu ponto bem aqui, que eu vou chamar ele de P, a velocidade em P, ela é ômega ρ, que é o módulo da velocidade, vezes o vetor unitário que dá a direção da velocidade. Como ele gira nesse sentido bem aqui, ó, o vetor unitário associado a isso é o φ-chapéu, tá bom? Bom, montamos nosso esquema, nossa dramatização, tá? Agora que nós temos a dramatização, eu vou analisar uma quantidade chamada de circulação, mas antes disso, eu preciso relembrar aqui uma coisa. Relembre produto escalar e trabalho de uma força. Tá? Então, relembre disso. Como? Imagina que tu pega uma trajetória qualquer aqui, né? Vou fazer uma trajetória aqui, doidão. Então, eu vou chamar isso aqui de um circuito, tá? Vou chamar esse circuito de C, tá bom? Bem aqui, eu tenho uma fonte de campo. Quer dizer que a partir daqui, linhas de campo surgem. Então, eu vou ter um negócio mais ou menos assim, ó. Vou fazer com a mão mesmo aqui, tan, 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 tan. Nesse ponto bem aqui no início, o campo está desse jeito aqui, tá? Vou chamar, sei lá, de F. Nesse ponto aqui, F. E nesse ponto bem aqui eu tenho um elemento de deslocamento dl, tá? Vetorial, obviamente, que ele é tangente à curva C, tá bom? Então ele forma um certo ângulo θ com a tua força. Imagina que eu quero calcular nesse outro ponto aqui, ó, tan, 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 tan. A tua força, ela já está apontando para cá, assim, né? De repente até mudou de módulo, sei lá, mas o que importa é o ângulo aqui nesse caso, para minha análise. E aqui, o meu TL associado a este ponto tem um outro ângulo θ. Tá? Vamos chamar de θ1 aqui, θ2. Vocês estão entendendo aqui? Então, para cada ponto da trajetória, a força ou o campo F, no caso, né? Ao invés de falar de força, vetor, campo elétrico, o meu campo F tem uma direção e o meu campo... E eu tenho um DL associado, tá? Poderia ter mais além, de repente, para fazer mais um aqui. Ô, caramba. Pontilhado. Tá aqui o teu F. O DL está para cá, entendeu? Eu tenho o θ3, aqui o θ4 ele desaparece, tá? Então, o trabalho, infinitesimalmente falando, o trabalho vai ser F escalar dl, que a gente aprendeu que tu pode escrever como sendo
F dl cosseno de θ, tá bom? Se eu quiser trabalhar uma coisa mais macroscópica, fica um delta W, é um F, escalar delta R, aí fica igual como tu aprende no ensino médio, né? Módulo de F, vezes o deslocamento que no ensino médio chama de delta S, cosseno de θ, θ é o ângulo entre eles, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular todas as contribuições de trabalho que esse campo vetorial executou sobre essa curva, tá? Digamos que se fosse uma trajetória. Então eu vou calcular o trabalho dessa força ao longo dessa trajetória. Tá bom? E aí, pensando nesse conceito de trabalho, de uma forma análoga, eu defino então a circulação do meu vetor V lá de cima.